Boa tarde, meus alunos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje o conteúdo é de história, tá bom? Nós, na semana passada, falamos um pouco sobre a família de hoje e a família de antigamente. Agora, nessa página, na página 32, nós vamos falar sobre a história da família, tá bom? Então, eu quero que você pegue seu livro e acompanhe comigo a leitura. E eu vou estar colocando aí para você também no vídeo a imagem. Cada família tem uma história, na qual todos os seus membros são muito importantes. A seguir, você vai conhecer a história de uma família, de uma criança brasileira que se chama Lucas. Então acompanhe aí comigo a leitura, tá bom? História de família. Os pais de Lucas nasceram em Colorado, no interior do Paraná, assim como ele. Quando era jovem, seu pai mudou-se para uma cidade do interior paulista para estudar, mas voltou para sua terra natal. Assim que terminou a faculdade, foi aí que começou a namorar a mãe de Lucas. Os pais de Lucas gostaram de contar histórias de família. Gostam de contar histórias de família. Eles contam que seus bisavós paternos foram escravizados em uma fazenda de café. Foi um período triste da família, da história da família. Mas a luta e o esforço dos parentes escravizados tornaram-se motivo de orgulho para os seus descendentes. Os avós paternos nasceram em uma cidade próxima, Alto Alegre, quando já não havia escravidão. Os bisavós e avós maternos nasceram em cidades do interior de São Paulo e foram morar em Colorado para trabalhar na lavoura. Lucas é muito curioso quando o assunto é a família dele. Adora ouvir os relatos e guardar em todo o cuidado, com todo o cuidado, os objetos deixados por seus familiares mais idosos. Afinal, eles também contam um pouco da sua própria história. Bom, agora a professora já leu com vocês a história da família do Lucas, sobre o que eles viveram antigamente. Nós aprendemos que os pais do Lucas gostam muito de relatar momentos da família deles, né? Que onde os familiares, os avós, bisavós, eles eram escravos. Triste, né? Infelizmente, muitas pessoas antigamente foram escravizados. Mas todas as crianças têm uma história. Eu tenho a minha história, você tem a sua história, a sua mamãe e o seu papai também têm a história da infância deles. História da família deles, como surgiu essa família, como eu tenho certeza que você já ouviu o papai e a mamãe falando como que eles se conheceram, como que foi, como que eles começaram a se relacionar, não é verdade? Bom, a história de Lucas tem elementos que podem ser encontrados na vida de muitas pessoas. Antepassados escravizados, familiares que nasceram na mesma cidade, ou mudaram de cidade para trabalhar ou estudar. Antigamente tinha muito isso também, muitas pessoas eram muito pobres e aí precisava deixar os estudos para trabalhar quando eram criança, para ajudar o papai e a mamãe, não é verdade? As histórias são transmitidas de geração em geração. Os pais contam para os filhos o que aprenderam com seus avós, que por sua vez aprenderam com seus bisavós. Mas o que é geração, professora? Geração é um grupo de pessoas que vivem na mesma época. Então, você, com certeza você já ouviu do seu avô, ou até mesmo do seu pai, para aqueles que têm o bisavô, histórias o relato da vida deles antigamente, o que eles aprenderam com a mãe deles, o que eles aprenderam com o pai, com o avô, não é verdade? Então, as histórias das famílias, elas vão transmitindo de geração em geração, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para os outros filhos, e assim a descendência deles vão conhecendo a história daquela família.
Podemos transmitir informações relacionadas às histórias de família por meio de depoimentos orais, fotografias, filmes ou vídeos, documentos e objetos do cotidiano. Às vezes você já viu, né, uma fotografia do seu bisavô, da sua bisavó, como eles viviam naquela determinada época, onde eles moravam, não é verdade? Agora, baseado nessa explicação, você vai fazer a atividade do seu livro de história na página 33, 34 e página 35, que fala sobre esse mesmo conteúdo, sobre a história de família, certo, alunos? Após, você vai fazer a atividade do seu livro de atividades na página 124, 125 e 126, que também é o mesmo conteúdo. E eu gostaria também que você colocasse numa folha ou até mesmo no seu caderno de história o relato da história da sua família. Fica como uma tarefa para que seu papai e sua mamãe te auxiliem nisso. De como surgiu a sua família, o que você aprendeu com seus pais, que eles contam dos seus avós, dos seus bisavós. Escreva um pequeno relato da história da sua família até chegar no dia de hoje com você, tá bom? Que a professora está ansiosa para conhecer a história da sua família também, da sua geração. Tudo bem, alunos? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês me chamam, que eu estou aqui conectada para te auxiliar. Grande beijo e até daqui a pouco.